Boa noite, como é que vocês estão? Queria parabenizar vocês que estão aqui, viu? Tem gente que ficou com medo da chuva e não veio. Ai. O carioca e chuva não se dão muito bem, né? Não custa dar muito certo essa combinação, não. Mas que bom. É bom que... Oi? Ô, Fabrício, eu acho que é bom para vocês que estão aqui, porque os anjos ficam mais disponíveis para vocês, não é isso? Ficam mais livres, né? A concorrência diminui, vocês podem receber a benção, aquilo que Deus tem para vocês, amém? Que bom, gente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Hoje eu creio que a mensagem ela vai de encontro a alguns corações que aqui estão. Eu creio que isso aqui é uma palavra que realmente não sei se fala com todos, eu creio que pode falar, vai te trazer ensinamentos, mas vem com uma flecha em alguns corações aqui. Deus, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor está movendo em nosso meio. Obrigado, Deus, por cada terça-feira que nós estamos aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais, Deus, dos seus caminhos, da forma como o Senhor age, como o Senhor opera nas nossas vidas. Eu venho hoje, Deus, realmente declarar, Deus, a tua bênção sobre cada vida que aqui chegou. Deus, aqueles que estão nos assistindo, Deus, através da internet, que essa mesma presença os alcance, que as verdades, Deus, que foram lançadas aqui, Deus, também cheguem, Deus, onde quer que cada pessoa aqui esteja, que o Senhor cumpra a tua vontade, Deus. A tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito, Deus, para o qual ela foi enviada. Que hoje seja um dia de transformação, seja um dia, Deus, realmente de mudança das nossas vidas. Deus, que aqueles, Deus, que chegaram aqui, Deus, necessitando, ansiando, Deus, de uma mudança urgente, Deus, venha com respostas nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Nós realmente pedimos, Deus, que os céus se abram. Nós pedimos, Deus, que realmente os anjos tenham liberdade de vir, descer, subir, Deus, trazendo nossas orações, levando a presença do nosso Pai e realmente, Deus, trazendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, para derramar nesse povo hoje. Que cada coração aqui esteja aberto, que as nossas mentes estejam alertas, Deus, que as nossas emoções estejam prontas, Deus, para que o Senhor cumpra uma obra linda através dessa palavra que aqui será ministrada. Eu peço isso em nome de Jesus. E a igreja diz... Graças a Deus, que bom, graças a Deus. Estão no meio da palavra, o melhor vem para o final. Semana que vem nós começaremos uma nova série de mensagens. O meu celular está por aí? Vê se... Pode trazer, por favor. Aqui quem sabe faz ao vivo. Vou mandar agora para o meu pessoal da mídia. A gente, antes de entrar na palavra, eu já vou falar sobre a semana que vem para você estar preparado. Você já vir preparado para cá. Eu vou mandar para a nossa equipe da multimídia, que a gente decidiu hoje e eu creio que vai ser algo transformador. Multimídia, eu mandei para vocês aí a imagem. Enquanto isso, passa o telão. Tem um telão com a minha foto? Porque Deus me promoveu nesses dias. Bota aí, vai. Aquela que tem... Virei bispo, gente. Uma salva de palmas pro Senhor. Virei bispo. Fui ordenado. Até que, enfim, o telão me reconheceu, gente. A luta estava grande, mas graças a Deus, hoje, fui reconhecido como bispo pelo nosso telão. Então, assim, estou muito feliz que a partir de agora, vocês têm um bispo falando com vocês. Amém? Nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Nosso Deus é Deus de ordem, decência e tudo mais. A imagem já está pronta aí? Já chegou? Aí, o que eu queria falar para vocês? É sobre a nossa nova campanha. São 2 meses que nós vamos trabalhar e ela vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Essa dinâmica, essa nossa campanha será assim: a minha causa nas mãos de Deus. Nós vamos trabalhar com essa temática e eu quero que a partir da semana que vem a gente faça algo. Nós distribuiremos para vocês, nós continuaremos com as campanhas de 7 semanas, mas nós vamos pedir para quê? Para que você, ao chegar aqui, você vai receber um envelope. Essa campanha ela é toda baseada numa passagem que eu vou explicar para vocês de Ezequias. É uma passagem onde que Ezequias recebeu uma afronta de Senaqueribe. Ele, ao receber essa afronta, ele leva o questionamento, leva aquilo que ele estava, aquela afronta, ele apresenta para Deus. E Deus entra em favor, em ação, em favor de Ezequias e seu reino, dizendo assim: não foi contra você que ele entrou em guerra comigo.
Então, nesse dia, vai ser o dia, nesse envelope que você vai receber, eu queria que você, a partir da semana que vem, já pudesse trazer causas, questões que ainda não estão resolvidas. Então, por exemplo, você vai ter lá uma ação na justiça, vai ter, de repente, um exame médico, vai ter, de repente, fotos de pessoas que você ama, e você vai mostrar, Senhor Jesus, está aqui essa causa, eu quero colocar ela diante do Senhor. E nós estaremos orando durante 9 semanas, as 5 semanas desse mês que agora se inicia, setembro, e as 4 do mês de outubro, tá bom? Então semana que vem vai ser um pouquinho diferente essa dinâmica, você vem para cá, ainda teremos os pedidos, se você está no meio da sua campanha, você coloca lá dentro também, e nós vamos ter uma dinâmica diferente para apresentar diante do Senhor algumas questões que nós temos mal resolvidas. Então fique à vontade, quer botar teu currículo, o currículo de alguém que você ama, fique à vontade, esse envelope é seu, você coloca ali e nós estaremos apresentando essas causas diante do Senhor. Tá entendido? Nós daremos mais, dá uma salva para Jesus. Eu vou dar mais explicações no decorrer da semana. É porque é tanta coisa para avisar nessa igreja que eu fico fazendo por vez, né? A gente esse domingo também não se esqueça. Domingo agora tem 2 cultos, teremos 2 cultos incríveis no encerramento da nossa campanha de uma colheita sobrenatural, onde que nós estamos desafiando a nossa igreja a você vir não para receber, mas você vir para dar, você vir para semear. A Bíblia diz, eu expliquei no domingo passado, que Deus dá pão e semente para a gente, e a gente prospera quando a gente se alimenta do pão que vem às nossas mãos e quando a gente semeia as sementes que chegam até nós. Então eu creio que em nome de Jesus nós teremos várias colheitas sobrenaturais. Na verdade já temos histórias incríveis. Hoje estava com uma pessoa, uma irmã da igreja muito amada, 2 irmãs já me procuraram. Pastor, a tua palavra domingo já mudou minha vida, tomei atitudes em relação a essas questões. E as 2 me contando o que elas fizeram, as 2 me contaram chorando, mostrando quão abençoadas elas foram a realmente abençoar a vida de outras pessoas. Então eu queria que você entrasse nesse sentimento. E também vou falar também uma coisa muito importante, o nosso sentimento é gerar uma igreja que tem o coração voltado para dar e não para receber. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele é o maior exemplo de serviço para nós e de como que nós devemos nos portar. Então, Igreja Sara Recreio é uma igreja de pessoas que estão realmente sempre dando, sempre colocando seus talentos em ação, colocando seus recursos em ação, colocando aquilo que nós temos em ação para que o reino assim cresça e essa igreja seja uma igreja saudável. Posso ouvir um amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos embora começar? Vamos ler a Bíblia então? Ageu, olha, quem tem Bíblia de papel, quero ver se sabe achar onde que está Ageu. Ageu, vou dar uma dica para você, é pertinho de Sofonias. Não ajudou? Perto de Joel, perto de Abacuque, perto de Malaquias e Zacarias. Pronto, gente, aí tá fácil de achar. Então, Ageu, nós vamos ler os trechos que falam dos versos Ageu 2, 3 a 9. Vamos lá, Ageu 2, 3 a 9. Essa aqui é uma mensagem contextualizar vocês. Ageu foi um profeta, um dos chamados profetas menores da Bíblia, e ele começa o seu ministério após o povo, depois de o exílio, voltar para Jerusalém. E imagina como deveria estar Jerusalém depois de ter sido massacrada por outros povos, toda destruída. Então os moradores de Jerusalém chegaram então na sua cidade e começaram a levantar a partir dos escombros da cidade. Só que Ageu, ele fica muito chateado com uma questão. Ageu tinha um coração parecido com o da Sandra. Sandra um dia falou algo que realmente parecia com o espírito de Ageu. Porque as pessoas lá naquela época começaram a fazer o seguinte, começaram a se preocupar em levantar as suas casas. E Ageu tem uma indignação santa e ele fala assim, pessoal, olha o que vocês estão fazendo, que loucura. Vocês estão preocupados apenas nos seus próprios interesses. Enquanto o templo do Senhor, ele fica desguarnecido. O que vocês estão fazendo é errado, as suas colheitas vão falhar, nós teremos uma série de problemas, nós não podemos abrir mão da casa do Senhor.
os muros do templo. O templo precisa ser restaurado. Nós não podemos fazer com que as nossas casas estejam bonitas enquanto o templo esteja em pedaços. Essa foi uma das grandes indignações de Ageu. E realmente era uma situação bastante complicada. Mas Deus havia dado essa convicção para Ageu. E dentro dessa convicção, ele começa a dar essas direções para algumas pessoas a partir de Ageu 2, 3. E ele conta ali naquela questão: quem de vocês viu esta casa, se referindo ao templo do Senhor, do seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora, porque eles estão vendo só as ruínas, eles não viram a glória daquela casa, do templo, naquele primeiro momento. Coragem, Zorobabel, foi uma das pessoas que ele acreditava que estaria restituído, que foi comissionada para levantar o templo novamente. Então, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. 5. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações, o nosso Deus, amém? E encherei esse templo aqui de glória, assim que ele for restaurado, assim que ele for reconstruído. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou encher, vou pegar recursos das nações, e eles virão, e essa glória vai ser restituída, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E aí vem o verso 9 que todo mundo conhece: a glória desse novo templo será o que, gente? A glória desse novo templo será maior que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos, amém? Esse é aquele versículo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tem outro versículo famoso também, que você, não sei se você sabia que estava em Ageu, que o Deus é o Deus do ouro e da prata. Então ele fala assim: quem decide sou eu. Se vocês realmente se colocarem, priorizarem a minha presença e a minha casa, eu vou fazer os céus tremerem, as terras se abalarem. Quando esse templo se levantar, as riquezas das nações vão vir, porque meu é o ouro, meu é a prata, e eu garanto a vocês que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu quero declarar que isso vai ser uma verdade na vida de muitos que estão aqui, amém? Porque eu queria, antes de falar muito sobre esse versículo, que nós estudaremos essa passagem com cuidado, mas eu queria colocar um ponto para você pensar comigo. O maior inimigo do nosso futuro, muitas vezes, sabe o que é? É o nosso passado. O maior inimigo do nosso futuro se chama passado. O nosso maior futuro, ou nossa maior dificuldade, às vezes, de nós recebermos um futuro glorioso, foi o fato de nós já termos vivido um passado fabuloso. Como assim, pastor? Dessa forma. Você, de repente, hoje, sua vida financeira não está muito boa, mas você já teve uma vida financeira muito boa. E você olha para o teu futuro e você começa a pensar: olha, eu até acho que eu vou melhorar, mas será que eu vou viver aquilo que eu já vivi lá no passado? Será? Eu já conquistei coisas do meu passado grandiosas, mas hoje, olha como é que eu estou. De repente você pensa: poxa, já fui feliz na minha vida sentimental, mas hoje, olha como é que eu estou. E Deus, de repente, se você me der qualquer coisinha, eu topo. Hoje em dia tem uns vídeos, porque agora eu me lembrei disso agora, umas trends do TikTok. Não sei se Marina já viu, que ela gosta do TikTok. Que é assim: são as mulheres dos anos 2000, dessa época nossa, né? Mulheres de hoje procurando homens. Aí elas queriam homens altos. Aí tá tão difícil achar que ela já baixa a régua total e fala assim: não, se tiver 1,60 tá bom. Eu quero um homem lindo.
Não, se tiver dente, tô dentro. E as mulheres começaram a baixar os seus níveis. E muitas vezes nós ficamos assim também com as coisas de Deus, com os nossos sonhos, nossos projetos. Porque de repente nós vemos coisas tão grandiosas e nós olhamos para o nosso futuro e nós começamos a pensar o seguinte: cara, o que eu vivi foi tão grande, foi tão gostoso, foi tão bom. Mas sinceramente, mesmo vindo no culto da fé, eu não sei se eu vou receber coisas maiores aqui no meu futuro. E nós começamos a realmente abaixar o nosso nível de fé, baixar a nossa expectativa, aceitar qualquer coisa, achando que é isso que o Senhor tem para nós. Mas eu queria dizer para você, não é. Nós muitas vezes pensamos, e se o meu melhor já tiver passado? Poxa, e se aquela oportunidade que eu perdi, deixei passar? Eu acho que nunca mais vou ter uma chance que nem essa. Alguém já pensou isso? Eu já ouvi alguém falar disso? Acho que eu perdi aquela oportunidade, eu perdi aquela mulher, eu perdi aquele homem, perdi, deixei passar, aquele emprego, não dei valor, poxa, dei mole, fui demitido, já tive tanta coisa, só que eu não valorizei, acabei perdendo. É muito fácil ter fé quando você consegue olhar para frente e enxergar algo melhor, mas é muito difícil quando você tenta olhar para frente e você não consegue olhar para frente algo tão grande quanto aquilo que você já viveu no seu passado. E era exatamente esse o problema e o momento que eles viviam lá em Ageu 2. Aqueles homens, muitos deles já tinham conhecido o templo, eles sabiam como que era o templo e seu esplendor, eles viram aquele templo de forma gloriosa, e hoje quando eles olhavam para aquele templo destruído, eles olhavam de uma certa forma com desdém. Eles olhavam para aquele templo, para a sua cidade e começaram a pensar, poxa, eu conheço as histórias, eu conheço que nós já vivemos tempos gloriosos, mas olha a situação como isso está. É difícil demais eu não comparar o que eu vejo hoje com o que nós já vivemos no passado. Nós já fomos um reino grande, um reino importante, tivemos grandes heróis, Deus fez maravilhas em nosso meio, a nossa história é linda, mas olha o que nós vivemos hoje. E é nesse momento que Deus acha um profeta chamado Ageu, e ele chacoalha aquele povo e fala assim: povo, pelo amor de Deus, os seus melhores dias não estão no passado, você precisa entender algo, levanta os seus olhos, comece a crer, porque Deus vai fazer algo grande. Não existe algo grande demais para o Senhor. Você que está aqui hoje, de repente seu passado foi glorioso, você faliu, quebrou, sua empresa está de mal a pior, sua saúde está de mal a pior, e você começa a achar que a sua vida vai ser medida a partir desse momento que você está vivendo. E eu vim aqui hoje para dizer, como o Ageu dos dias modernos, falar assim: ei, a glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira, a sua vida, em nome de Jesus. Deus deixou o melhor para o final, é assim que Ele faz. Então, o primeiro ponto, para você que quer viver um milagre, que viver uma transformação na sua vida, o que você já viveu não é o limite do que Deus pode fazer. Aquele povo era interessante, eles tinham vivido algo muito bom no passado, foi tão bom que eles nem esperavam que algo maior pudesse acontecer, e isso minou a fé deles. Cuidado, porque teu casamento não melhora, porque de repente você baixou a expectativa dele. Olha, já fomos felizes, mas hoje está tão água de salsicha, está tão com gostinho de chuchu, sem graça, sem tempero. Nosso casamento está mais ou menos, vamos seguindo assim, e a gente deixa de crer para uma restauração de Deus, colocando um vinho novo no nosso relacionamento. Minha vida financeira, estou numa fase mais velha, já estou, sabe como é que é, não tenho mais raça, não tenho mais disposição, eu estou desatualizado, eu sou da época do... Eu estou falando isso um dia desse, que eu já fui designer, sabia, gente? Na época do meu software que reinava era o CorelDRAW. Já alguns assim, ó, deu para ver que são velhos. Hoje, meu irmão, é Canva. Hoje é Illustrator, hoje é IA, já mudou, mas o problema é isso, falou assim, poxa, já fiquei desatualizado, não tem mais chance de eu me dar bem.
Poxa, meus melhores dias já passaram, a minha força já passou. Mas a palavra de Deus não passou, meu filho. As promessas de Deus não se passaram. Deus ainda pode fazer algo bom nas nossas vidas. João 2,10, vai, coloca aí. Tem uma passagem lá nas bodas de Caná. Tá todo mundo lá na festa, curtindo aquele casamento. Até o momento que Jesus aparece, transforma água em vinho. E o rapaz estava servindo o vinho, ele fica assim, gente, o que vocês fizeram é muito diferente. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas com Deus é diferente. Ele deixa o melhor para o... Ele deixa o melhor para o... Na sua vida o melhor está para o final. Muitas vezes Deus faz assim. Nós olhamos as situações e ficamos, nossa, o que a gente está provando aqui é tão bom. O que eu já provei é tão gostoso. Nossa, tão maravilhoso que nós estamos provando aqui. E nós estamos contentes. E você pode até me oferecer uma coisa inferior que eu vou achar gostoso. Mas hoje eu vim aqui para dizer para você, Deus tem algo melhor para você. Não se acostume com o vinho inferior. Não se acostume com expectativas inferiores. Deus tem algo maior para você. Amém ou não amém? O fato de algo bom ter acontecido na sua vida não significa que o melhor ficou para trás. O fato de você já ter experimentado coisas boas na sua vida não significa que a melhor fase da sua vida já passou. Deus tem um vinho melhor para você. Vinho fala de quê? Alegria. Alegria. Feche seus olhos onde você está aí, vai. Deus, obrigado por tudo aquilo que nós já vivemos. Obrigado pelas experiências que nós já tivemos. Obrigado por tantas portas que o Senhor já abriu, tantos milagres que nós já vivemos. Mas Deus, a Tua palavra diz que na Sua presença há abundância de alegria. Deus, se nós vivíamos coisas boas, eu te peço, Deus, renova hoje, Deus, a porção de alegria na vida dessas pessoas aqui. Obrigado porque o Senhor tem alegrias maiores, o Senhor tem vitórias, sorrisos maiores, Deus, na vida deles. Obrigado porque o Senhor é capaz de fazer muito mais do que eles já vivenciaram. Que o Senhor esteja elevando hoje o nosso nível de fé, de expectativa, para que nós possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade boa, vontade deliciosa, coisas gostosas, coisas boas vindas da parte do Senhor estão por vir nas nossas vidas. É isso que a vontade dele tem para cada um de nós. Eu abençoo você para isso, para alegrias maiores, um vinho novo vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, glória a Deus. Onde você está? Cadê o glória a Deus, gente? Um glória a Deus só. Romanos 4 diz que Abraão foi fortalecido dando glória a... Dá um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus. Aleluia. Ageu 4, vamos lá. Ageu 2, verso 4. Olha só que interessante esse conceito. Para quem está anotando e gosta de anotar, o segundo ponto, o meio da história não determina como ela vai terminar. O profeta Ageu, cheio do Espírito Santo, alertou aquele povo. Ele viu o povo passando por um momento de impasse, com medo, porque já tinham visto a glória de Israel. Aí será que vale a pena? O profeta se encheu de Deus e encheu aquele povo de coragem. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ó povo da terra, ao trabalho, pois eu estou com você. Sara Recreio, nós estamos com você. Deus está com você. Deus é por nós. E quem será contra nós? Porque você está vivendo dias difíceis, dias de reconstrução. Não é hora de parar. Não é verdade, Simone? Manda uma mensagem para mim. Neemias foi o quê? A mesma coisa. Alguém que precisava de coragem, porque é muito difícil reconstruir. E o que mais tem na nossa vida, a gente tentando destruir. É ou não é? Gente, para construir com a gente é difícil, mas para destruir, meu irmão, é fácil.
Por isso que nós precisamos ser fortalecidos, por isso que o culto da fé é importante, por isso que vir nas campanhas é importante, porque isso vai te fortalecendo, você recebe palavras de apoio, palavras de força. Vambora, você vai conseguir, Deus é contigo, você vai chegar lá, você vai, tem uma glória para você lá na frente. A crise que você está passando não reflete a realidade final sobre você. Deus deixou o melhor para o final. Tem um homem chamado Jó, Jó 42:12. Essa história também é muito boa, porque se você vê a história de Jó, e você vê até esse momento do versículo, você vê até o capítulo 41, você vai falar assim, Jó fracassou. Ele perdeu tudo, ele é um fracasso. Mas graças a Deus, no caso de Jó, e no nosso caso também, Deus deixa o melhor para o final. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quem recebe isso daí, gente? Olha isso. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que outra versão diz, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. A Bíblia faz questão de comparar o último estágio com o primeiro, e ele foi mais abençoado aonde? No final. O meio foi doloroso, mas não foi o final de Jó. O teu meio pode ser doloroso, recebe, pega essa aí, vou mandar para você. O teu meio pode estar sendo doloroso, os seus dias podem estar sendo dolorosos, mas isso não representa o seu final. Quem recebe isso aí? Quem pegou essa aí? Isso não representa o teu final. Deus tem coisas novas para você. Amém? Tem gente que está, ai, mas eu fali. Mas a palavra de Deus não faliu. Continua valendo. Fulano me enganou, mas o seu Deus é fiel. Fulano me abandonou, mas outro falou que nunca vai largar de você por todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus tem que ser o nosso firmamento. Nós vamos segurar e nós nunca vamos abandonar. Porque embora as circunstâncias sejam negativas, Deus continua sendo fiel. O pior capítulo da sua vida não tem autoridade para determinar o final da sua história. Essa é boa, hein, Rubia? Coloca na internet amanhã, coloca. Rubia é blogueira gospel. E terceiro ponto, gente. Deus, ele é capaz de sempre surpreender a gente. Jó foi mais bem sucedido no final do que no início, do que no começo. Deus é especialista nesse tipo de situação. Eu tenho entendido que a minha vida eu só preciso fazer uma coisa: não desistir. Fala para quem está perto de você, não desista. Porque Deus costuma fazer com que o final seja sempre maior do que o esperado. A glória da última casa será o quê, gente? Será o quê? Não, será maior. Deus colocou essa palavra, esse adjetivo, será maior. Será maior do que a primeira. Essa palavra é interessante, porque muitas vezes nós achamos, Deus, se você só devolver aquilo que eu vivi, já está bom demais. Mas a glória da segunda casa não vai ser igual à da primeira. Sabia dessa, João? Sabia dessa, Jean? Sabia, Lúcio? Lúcio, eu profetizo para você que você não vai ter restituição. Eu quero falar que vai ser maior. A glória da segunda casa vai ser maior. Nós muitas vezes oramos, Deus, restitui. Mas com Jó, Deus deu mais. A glória da segunda casa vai ser muitas vezes nós pensamos, vou voltar ao que eu era. Eu vou reconstruir aquilo que eu perdi, eu vou recuperar tudo que eu perdi. Eu vou ter novamente aquilo que eu já tive um dia. Mas Deus não apenas restitui, Ele acrescenta. O seu testemunho não vai ser apenas eu recuperei, vai ser assim, eu tenho mais do que eu tinha antes. Bota aí, 1 Samuel 38. Olha só que história boa também. Eu adoro essa história, eu gosto muito dela. Voltei a ler 1 Samuel, eu estou no 28. Eu falei, nem vou ler o 29 e o 30, porque eu gosto muito dessa história de Ziklag. Tem um momento onde que Davi
ele se associa aos filisteus. Já contei essa história para vocês algumas vezes. E a família dele, as mulheres dele, os filhos dele ficam baseados numa cidade chamada Ziklag. E enquanto eles estão lutando com os filisteus, eles estão voltando para casa. Os amalequitas passam lá e roubam, sequestram os filhos, as esposas de Davi e dos seus homens. Então, quando eles chegam, eles ficam lá preocupadíssimos. Meu Deus, roubaram as nossas mulheres, roubaram as nossas crianças, o que será delas? Eles ficam extremamente desanimados, até que Davi se fortalece no Senhor seu Deus. Ele convoca Abiatar, que é filho de Aimeleque, para colocar a estola sacerdotal. E aí ele busca o Senhor, e ele pergunta ao Senhor naquele momento. Davi pergunta e diz o seguinte: devo perseguir esse bando de invasores, Senhor? Irei eu alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus falou: vai lá, vai atrás daquilo que é seu, não abre mão, porque certamente o Senhor vai te dar vitória. Vai, Davi, vai para cima. Davi, obediente como sempre foi para cima daquele grupo de pessoas que tinham sequestrado seus filhos. E o final da história dele é interessante. Vocês já sabem, quando a gente obedece a Deus, como é que acontece. Bota aí no verso 18 agora, 30, 18. Davi recuperou o que, gente? Davi recuperou? Profetizo que você vai recuperar tudo que foi tirado de você. É interessante nesse contexto, eu gosto de falar, porque muitas vezes nós achamos que foi perdido, mas não. Tudo estava intacto. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, inclusive as suas 2 mulheres. Eu profetizo isso aqui na Sara Recreio hoje. Vai ter pessoa aqui que vai recuperar tudo que foi levado da sua vida em nome de Jesus. Vai estar intacto, te aguardando lá, reservado para você. Menos isso de 2 mulheres. Ninguém merece 2 mulheres. Uma só já é desafio demais. 2, tá doido. Até tirar o versículo. Foi uma mulher, com certeza. 19, vamos embora. Nada faltou. Fala assim comigo: nada faltou. Essa vai ser a restituição de Deus na sua vida. Nada vai faltar. Tudo que você perdeu vai voltar para sua mão. Nada vai faltar. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Xande, Davi recuperou tudo, Xande. Você crê nisso, Xande? Você crê nisso, que Deus vai te dar tudo que você perdeu? Só que, como eu falei para vocês, a situação de Davi não foi uma situação de restituição apenas. Jó, não foi restituição apenas, porque a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. E olha o verso 30, a cerejinha do bolo. Além de recuperar tudo, verso 20. Além de recuperar tudo, olha o que aconteceu. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: está aqui, estes são os despojos de Davi. Davi, você vai recuperar tudo, e vai tomar tudo aquilo que o inimigo tinha também. Você vai ter uma condição superior do que a primeira. Eu libero hoje o poder não só da restituição, mas de Deus superabundar. A glória da sua casa vai ser maior do que a da primeira. A situação que você está vivendo hoje não é o seu fim. Deus tem algo bom, Deus tem algo lá na frente te esperando. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro para vocês: o passado hoje perde força, porque o que Deus tem na tua frente é muito maior. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, vamos embora. Ageu, para a gente concluir, louvor já pode ir entrando. Ageu estava diante de pessoas que estavam olhando a situação e ficava assim: olha, já foi melhor. E ali poderia ter acabado a história de Jerusalém. Pessoas que teriam desperdiçado uma grande oportunidade de levantar um templo para o seu Deus que se tornou glorioso, de realmente ter feito uma grande
parte de uma história se ele tivesse ficado nessa contemplação do seu passado. Mas graças a Deus, Deus falou para eles: olha, desculpa, mas vocês não viram como isso aqui vai terminar. Em Caná, lá nas bodas, no casamento, o vinho novo foi melhor e veio depois. Em Jó, o último estado foi melhor que o do primeiro. E Davi, ele recuperou tudo e ainda trouxe os seus despojos. Não faça do seu passado o seu teto. Não faça do seu processo atual a sua sentença final. Não faça da restituição o limite de tudo aquilo que Deus possa fazer na sua vida. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Levanta suas mãos. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Fala com fé assim: a glória da segunda casa. Feche seus olhos, mas fala com fé, com confiança. Quem entendeu essa mensagem fala assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu posso ter vivido coisas boas, coisas enormes, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Se Deus não terminou na sua vida, você ainda vai ver o melhor. Posso ouvir um amém? Fica de pé onde você está. Mas eu queria que você se levantasse com um coração como de Ageu, um coração como de Davi. Posso ter perdido, mas vou buscar tudo. De Jó, as pancadas foram fortes, mas essa situação que eu estou não é o meu fim. Eu vou para cima, eu vou terminar no estado maior do que o estágio inicial. O passado não manda mais em mim. Eu vou colocar meus olhos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé nesse momento. Amém? Enquanto nós cantamos, eu queria ouvir uma igreja cantando em fé, declarando o poder do nosso Deus e as virtudes dele, e as promessas dele. Porque enquanto você canta, Deus restitui e muda a tua sorte em nome de Jesus. Tempo que roubado foi, vamos declarar isso, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Mais uma vez, vamos declarar isso, vamos! E o tempo que roubado foi, vai declarando isso, igreja, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Fala pra Deus, vai! Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diga: restitui. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. Mais uma vez, vamos, igreja, restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia! Nesses dias, Deus tem ministrado, e como eu falei aqui, eu creio que Deus quer fazer uma metanoia, mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2 fala que transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque muitas vezes a nossa mente nos engana, e por isso a gente não consegue experimentar a boa, perfeita
agradável à vontade de Deus para as nossas vidas. Eu preciso nessa hora realmente, sabe, ver no meu coração que existem pessoas que de repente têm vindo no culto da fé e nada tem acontecido. Por quê? Porque nós estamos apaixonados por um passado e por isso nós não conseguimos ver as promessas. E eu estava lá no meu coração quando eu vi essa palavra, eu falei, meu Deus do céu, essa palavra, como eu falei, ela faz muito sentido para algum tipo de pessoa que está aqui hoje. E eu quero hoje, numa atitude de fé, se essa palavra foi para você, você entende que você estava preso no passado, você estava apaixonado por um passado, você viu os escombros da sua vida e não conseguiu olhar para frente, porque o que você viveu foi tão grande, que você hoje, se eu conseguir sobreviver até amanhã, tá bom, e assumir um patamar de fé limitado. Eu queria te chamar, vem aqui no altar. Eu creio que tem cura para você hoje, eu creio que tem restauração para você hoje, eu creio que Deus tem hoje transformação para te dar. Eu vejo que pode vir em direção ao altar. Fica tranquilo, fica no altar, é você com Deus. Muitas vezes nós lamentamos a nossa situação, e a lamentação ela é infrutífera, a lamentação ela nos traz tristeza, ela nos leva para uma apatia. Eu queria chamar os pastores para nos ajudar, a equipe que viesse nos ajudar, para que a gente pudesse estar orando pelos nossos irmãos. Vem mais para frente, só para a gente poder distanciar e saber quem é quem. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem. De repente você é tão orgulhoso, mas isso faz parte de um passado lá atrás. Deixa Deus reconstruir sua história. De repente você precisa sair do seu lugar e falar, Deus, eu quero, Deus. Eu quero, Deus, voltar a crer. Eu quero crer no meu futuro. Eu quero crer nos meus próximos dias. Eu quero experimentar algo novo, Senhor Jesus. Eu não quero mais, Deus, ficar simplesmente olhando a situação arrasada da minha vida e ficar lamentando. Pastores, podem orar, por favor, fique à vontade. Fique à vontade, pastores, ousadia. Vamos embora. O Ministério do Louvor vai voltar a cantar e nós vamos clamar para que haja mais do que instituição, para que haja realmente um tempo novo, em nome de Jesus, na vida do nosso irmão. Vamos declarar o tempo que roubado foi, vamos! E o tempo que roubado foi, vai declarando isso, Cristo, vamos! Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Mais uma vez, vamos declarar isso, vamos! O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Amém, Deus. Nós queremos te apresentar nossos irmãos, Deus. Nossas irmãs nessa hora, Deus. Hoje eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Vem hoje, Deus, apagar conceitos errados, Deus. Que seja hoje, Deus, quebrando grilhões que prendiam eles a viver, Deus, uma vida limitada. Que vinham atrapalhando eles de verem crescimento, possibilidades, circunstâncias novas.
Hoje eu te peço, Deus, que os olhos espirituais deles sejam abertos, eles possam contemplar a tua bondade, contemplar a tua riqueza, possam de novo crer nas suas promessas. Nós liberamos eles hoje, Deus, para viver o novo vindo da parte do Senhor. Deus, eu abençoo os seus filhos nessa hora, eu abençoo essa igreja nessa hora. Deus, os nossos melhores dias estão por vir, não estão no passado, não estão nos anos atrás, não, Deus, estão no tempo que nós teremos de vida lá na frente. Eu profetizo que assim como o Senhor fez com Jó, restitui, dá muito mais mais do que eles já viveram, mais do que eles já experimentaram. Deus, eu profetizo, o futuro deles vai ser maior, o futuro deles vai ser melhor. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cadê você, Sara Recreio? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no Você pode lugar pegar da seus tua pedidos de oração e colocar vergonha, para cima, por favor. quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar de crer? Vambora! Quem mandou você Vamos guerrear! parar? Vambora! Vamos guerrear! Volte para o mar alto. Vamos guerrear em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Amém, Deus. Levanta seus pedidos de oração, vamos orar. Deus, eu te peço, Deus, eu libero hoje sobre esse povo, Deus, um novo tempo, Deus, de milagres. Declaro, Deus, hoje um tempo, Deus, hoje que nós utilizaremos a nossa fé de uma forma inteligente. É a tua palavra que nos garante. Isso aqui não é invenção da nossa cabeça, Senhor Jesus. É o Senhor que nos desafia para irmos além. O Senhor pode fazer, Deus, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar, imaginar. Deus, o Senhor, Deus, que hoje em nome de Jesus os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Coloca sua mão na sua cabeça agora, vai em nome de Jesus. Deus, eu te peço agora que grilhões sejam quebrados agora em nome de Jesus. Grilhões que a frustração colocou em nós, grilhões que as decepções colocaram em nós, que as nossas falhas colocaram em nós, que o inimigo nos manteve preso. Hoje em nome de Jesus eu declaro hoje liberdade aos cativos. Eu declaro hoje, Deus, nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Seja livre agora em nome de Jesus. Nós levamos cada pensamento obediente, cativo à obediência de Cristo Jesus. Hoje haja liberdade, haja libertação, haja uma nova mentalidade. Nós não estamos presos aos dias que se passaram. Nós nos ligamos agora às suas promessas e aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, uma nova mentalidade, não mais escravos, não mais servos, mas filhos, filhos de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é nosso Pai, um Deus que faz a gente alcançar lugares que nós nunca sonhamos. Eu abençoo esse povo aqui para viver vitórias que eles nunca imaginaram, ocuparem posições que eles nunca sonharam, se apossarem de territórios que eles nunca experimentaram. Deus, leva a gente além, leva a gente além, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, derrama agora, Deus, uma nova mentalidade. Derrama agora, Deus, uma mentalidade do reino do céu.
Derrama agora, Deus, uma mentalidade, Deus, de um povo livre, um povo santo, um povo que tem acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Restaura, Deus, restaura nossa alegria, restaura nossa fé, em nome de Jesus. O que nós vivemos hoje não é nosso limite, nós viveremos até ver suas promessas se cumprindo em nossas vidas. Tudo que está pela metade não é sua realidade. Tudo que está destruído não é o seu fim. Tudo que está estagnado não é o seu destino. Você vai viver a plenitude da promessa. Você vai viver e conhecer um Deus de obras completas. Eu abençoo você para isso. Eu abençoo você para isso. E não vai parar em você. A bênção de Deus vai alcançar os seus filhos. A bênção de Deus vai alcançar o seu casamento, a sua casa, os filhos dos seus filhos. As suas gerações estão sendo abençoadas agora. Você se torna livre. Você se torna livre. Em nome de Jesus. Já tem um caminho aberto pelas águas. Cadê você, Sara? Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Fala assim, haverá. haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Cadê a voz da igreja? Cadê? Faz romper muitas Senhor, fontes derrama em meio ao sobre nós. deserto. Em nome de Jesus. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Deus abençoe cada pessoa aqui, Deus. Deus, eu declaro um tempo novo. Eu declaro, Deus, visão aberta. Uma visão de futuro livre. Eu declaro que você vai voltar para sua casa já diferente. O teu coração mudou. A sua mente está aberta. As escamas que estavam nos seus olhos caíram. Você vai ver milagres. Você vai ver oportunidades que já estavam na sua cara e você não conseguia enxergar. Você vai ver conexões que já estavam pertinho de você e você não conseguia discernir. Você vai ver aquilo que você não enxergava, porque teu coração mudou. Você vai ter ideias, você vai ter sonhos nessa noite que você nem esperava. Meu Deus, como é que eu pensei nisso? Porque Deus te libertou hoje em nome de Jesus de uma mentalidade presa ao passado. Hoje as promessas de Deus passam a valer na sua vida e guiar o teu futuro em nome de Jesus. Se você crer, dê uma salva de palmas ao seu Deus maravilhoso. Amém? Graças a Deus. Vem pra cá, pastor Jean Marco. Vem abençoar esse povo aqui com a tua voz de profeta das nações. O pastor italiano é chique demais, né? Puxa vida. Vem cá. Vamos abençoar essa galera aqui. Só queria lembrar vocês de algumas coisas. Então domingo nós temos 2 cultos, de manhã e de noite. Culto de uma semente, uma colheita sobrenatural. Com certeza Deus vai estar fazendo coisas lindas aqui. Eu não quero formar uma geração de pessoas que vêm aqui para receber coisas. Isso aí já está... O mundo está cheio. A gente quer realmente formar uma igreja de pessoas que sabem o teu papel, que sabem que o que tem realmente não foi feito para parar em nós, foi feito para circular e abençoar outras pessoas. Eu estou com muita expectativa, queria que essa expectativa viesse invadir seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, tá contigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Faz assim, ó, com a sua mão direita. Agora fecha a mão. Isso significa que você recebeu tudo aquilo. Fala comigo, tudo aquilo que eu vim buscar hoje, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do nosso amado Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Eu declaro que o inimigo não pode te ver e não pode te tocar, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus que te cobre. Eu declaro a paz de Deus sobre a tua vida, a paz de Deus
paz com Deus e paz com os homens. E porque você hoje aprendeu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque você recebeu tudo de volta, restituição completa e ainda mais. Eu quero saber como será a sua semana e a sua colheita. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Vai em paz.